Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos uma vez mais ao nosso canal de YouTube, aqui em CCE, e não se esqueça de subscrever para receber as nossas palestras motivacionais que temos todas as semanas. Sei que hoje quero falar uma coisa que é muito, muito importante. Quero falar sobre a depressão, um inimigo silencioso chamado a depressão. E todos aqui, alguma forma ou outra, hemos tido contato com este terrível inimigo. Provavelmente tu viveste alguma depressão, eu vivi depressão, ou conhecemos alguma pessoa com depressão, ou um familiar muito perto a cada um de nós. E a palavra depressão vem de uma etimologia do latim depressus, que significa pressão para baixo. Ou seja, é um abatimento, um afundamento de nossa emoção. E esta perturbação que é conduzida, é gerada nas nossas emoções, é muito, muito antiga. Agora, como podemos nós dar um conceito e definir a depressão? É o seguinte: é uma síndrome caracterizada por uma tristeza profunda que ocasiona a inibição ou a inatividade de todas as funções psíquicas com dificuldade da capacidade de concentração e de raciocínio. Entre os sintomas mais comuns da depressão estão o aumento ou a diminuição do apetite e do sono também, um grande bombardeio de sentimentos de desesperança, queixas contínuas, acusações de que nós temos má sorte, que a vida não foi boa conosco, falta de atenção, o interesse pelas coisas ou pelas responsabilidades que tem diárias, estados de angústia exacerbados com decisões sempre erráticas e com muitas tendências ao suicídio. Estatisticamente se diz que cerca de 20% das pessoas sofrem de depressão ao longo da vida e 70% dos doentes com depressão são mulheres. Uau! Sim, que são estatísticas recentemente, e mais com esta pandemia, tive um incremento desta patologia de depressão. E a depressão não é um estado passageiro de tristeza, pelo contrário, é um estado permanente de tristeza. É uma situação contínua de tristeza. É uma coisa que de manhã ao acordar, na tarde, durante o dia e na noite ainda, esse estado que não é passageiro, é permanente. E segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a quarta doença que mais incapacidade provoca no mundo. Incrível. Sim, por isso este é um inimigo silencioso que muitas pessoas sofrem e estão magoadas suas vidas por esta situação da depressão. E as causas da depressão, porque elas têm muitas classificações, mas só vou nomear algumas delas porque seriam falar de muitas formas de depressão. E a depressão podemos classificá-las de acordo com o seu ponto de origem. Por origem intrínseco, o próprio interno na pessoa. Ou seja, a pessoa já nasceu com esse problema. É um problema que vem com alguns assuntos de nossos neurotransmissores nosso cérebro. Ou seja, através de falta de serotonina, noradrenalina, dopamina. E então, estas psico-hormonas, por carência destas psico-hormonas, as pessoas podem entrar neste assunto da depressão. Há uma depressão que é intrínseca, ou seja, que vem dentro de nós, é um problema físico na patologia da pessoa de origem e também por nossa alteração genética. Segundo, temos a origem extrínseco, ou seja, externo, por circunstâncias que são externas às pessoas. Pode ser onde intervêm nossas emoções, insegurança, dependência, perfeccionismo, produz também depressão, ou autoexigências de grandes desencadeadores.
assim que é quando nós temos uma vida com circunstâncias externas que têm muita pressão, produz este tipo de situações com a depressão. Temos também a depressão involutiva ou retrocesso. Esta depressão não acontece com todas as pessoas, mas inicia a partir da idade média, ou seja, a partir de 50 anos, 60 anos, 70 anos em diante, junto com o climatério, como é a menopausia ou a andropausia, que acontecem nos homens e nas mulheres. E esta depressão involutiva aparece de forma gradual quando nós vamos ficando mais velhos. Assim, quando nós vamos ficando mais velhos, começa aquela tristeza profunda de pensar nas coisas que não fizemos nas nossas vidas, as oportunidades que nós perdemos nas nossas vidas, e então começamos a fazer uma avaliação das coisas que não fizemos, sonhos que não se cumpriram, projetos, más decisões, e começam aqueles pensamentos do passado a trazer tanta culpa e vergonha, e é por isso que esta é chamada uma depressão involutiva. E porque muitas pessoas sentem que não aproveitaram a vida como deveriam haver aproveitado, ou seja, esse tempo valioso, e portanto caem neste tipo de depressão. Temos também a depressão reativa, que aparece como uma reação ante uma perda repentina de um ente querido. Sim, quando nós sofremos uma perda de um acidente, de um familiar muito querido, um suicídio dentro de um familiar também, quando perdemos um trabalho, uma amizade, um namoro, tantas coisas que são por percas da vida. E quando temos percas na vida, a pessoa que não sabe conduzir bem as suas emoções é muito provável que possa cair na depressão. E então é produto de um súbito trauma emocional. E tudo acontece aqui na sua cabeça. Tudo. Como se não houvesse uma saída satisfatória ou feliz para a sua vida. Acredita que todos, sejam quais sejam, os esforços serão sempre insuficientes para modificar o seu percurso de vida e o seu estado presente. Assim que são pessoas que têm muita dor por situações do passado, traumas que não puderam solucionar, não puderam curar e, portanto, estão em depressão. Temos também a depressão por esgotamento. Esta depressão parece que é uma depressão normal, mas pode acontecer muito nas crianças, nos adolescentes, também nas pessoas adultas. E é muito frequente quando as pessoas são permanentemente pressionadas. Quando temos muita pressão no trabalho, quando temos muita pressão com os estudos, há um esgotamento psíquico e físico. Também as crianças e adolescentes que moram em uma casa onde há muitos conflitos com os seus pais, pode produzir uma depressão por esgotamento, porque sempre há discussões dentro da casa, aqueles maus modelos dos pais, aqueles conflitos. Então as crianças e os adolescentes começam a sofrer deste tipo de depressão. Também assim como o trabalho excessivo, o estresse que gera um cansaço ao nosso corpo e vai se incorporando esta depressão lentamente. Assim que a depressão podemos chamá-la como relações danificadas, céus escurecidos e nuvens nublados. Podemos dizer que a depressão são noites que desafiam o nosso amanhecer, vidas desvalorizadas e extremadamente esgotadas. A depressão é uma arma que não dispara balas, mas sim muita tristeza, dor e um desejo de não fazer nada. As feridas mais deslicerantes não se veem porque estão no coração. Sim, aquelas heridas mais profundas, deslicerantes, não podemos vê-las porque estão aqui
guardadas em nosso coração. E claro, portanto, na palavra de Deus, que é o nosso livro de referência, é o nosso livro para nossas vidas, é o livro que nos ajuda a compreender o comportamento humano, e através de tantas histórias, há muitas histórias de personagens que sofreram de depressão. Sim, é incrível. A palavra de Deus tem muitos testemunhos de pessoas com depressão. E hoje quero falar só um exemplo, porque o tempo não dá mais. Um caso de depressão por esgotamento. Sim. E quero falar rapidamente sobre Davi. Davi, aquele rapaz que matou Golias, depois chegou a morar no palácio do rei Saul, depois o rei entrou uma inveja em contra do Davi, porque as pessoas queriam mais a Davi, apreciavam mais ao Davi que ao rei Saul, e começou no rei Saul aquela insegurança tão grande que ele tinha, e começou com a comparação, as pessoas querem mais a Davi que eu, e aquela situação trouxe também que Davi começasse a sofrer uma depressão por esgotamento. Assim que, o que aconteceu? O rei Saul tentou então assassinar a Davi, e Davi teve que fugir do palácio e começou a se refugiar em covas, em cavernas, mas também homens que seguiam a Davi, que amavam a Davi, foram com ele e as suas famílias, e eles se esconderam de covas em covas, de cavernas em cavernas, fugindo do rei Saul, porque entraram em uma depressão por esgotamento. Assim que diz aqui na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1. No entanto, David pensava consigo mesmo: pode ainda acontecer que Saul me apanhe. O melhor é tentar a minha sorte entre os filisteus, até que Saul realmente desista e deixe de perseguir-me. Só então estarei novamente seguro. Por isso, ele e os seus 600 homens e as suas famílias foram viver para Gate sob a proteção do rei Aquis, filho de Maolque. Uau! Davi foge do seu povo Israel para ir a morar ao povo inimigo. O povo do rei, aquele Golias, que aquele homem que ele matou. Depois de uns anos, ele foge e vai a pedir refúgio com seus inimigos. Assim que Davi, produto da sua circunstância adversa de persecução por parte do rei Saul, cai em uma depressão. Saul tinha oprimido a Davi, e com sua sedia perseguição, Davi junta todas estas famílias que começaram a seguir a ele porque eles acreditavam na sua liderança, estavam-se cansados de se esconder, de fugir de Saul e dizer: vamos ir a viver com os nossos inimigos, vamos tentar falar com o rei e que nós demos para permitir que nós podamos morar com eles. Aqui Davi não pensa e põe toda a sua concentração em Saul, porque ele, em vez de procurar uma saída melhor, não, aqui neste instante, ele tem tanto medo, tem uma depressão, que começa a tomar decisões erradas. Vai a viver na cidade dos seus inimigos. Está imerso em seu temor. Aqui nestas palavras na Bíblia sempre temos que ler com calma. E aqui ele está pensando: tenho um abatimento tão grande na minha vida, que ele só está pensando em Saul, em seu problema, em sua má circunstância. Saul me quer matar, Saul me quer destruir. E então ele pensava só as coisas negativas, só as coisas erradas. E as pessoas deprimidas, meus queridos, perdem sempre a decisão de tomar correções assertivas em nossas vidas. Quando nós estamos com depressão, nunca tomamos o melhor caminho. Sempre pensamos nas coisas más, nos descontrolamos, perdemos o foco pela pressão, pelos nossos pensamentos, o medo e aqueles sentimentos de dor e de fatalidade começam a abraçar-nos nossas vidas. Isto é terrível. Nesse momento, nos aliamos com aqueles que só se compadecem de nós. Então gostamos só daquelas pessoas que também são como nós, pessoas depressivas. Ai, sim, coitado de ti. Oh, sim, estás assim. Mas quando vem alguém e diz: não, podes continuar assim. Olha, tens que te levantar. Então, as pessoas com depressão dizem: não. Não gosto desta pessoa porque esta pessoa não tem empatia comigo, e que pessoas que sejam tão depressivas como eu sou depressivo.
Busca essas pessoas. E por isso nunca sai desse terrível mundo, desse inimigo silencioso chamado depressão. Por quê? Porque estamos imersos, afundados na dor. E esta decisão de David de aliar-se com o exército inimigo foi uma decisão totalmente louca. Foi uma decisão desesperada. Unir-se com o inimigo jamais pode ser uma boa saída. Meus amigos, jamais pode ser uma boa saída. Embora que reconhecer que pode ser um escape momentâneo. Porque assim foi, os 14 meses que o Davi morou com os filisteus, estava mais sossegado, mais tranquilo, já as coisas estão melhores, o Saul não está a perseguir. E pode ser uma anestesia ante nossa dor. E eu acredito que todos nós, em algum momento das nossas vidas, passamos por estados depressivos, sim. Tu e eu, em algum momento, passamos por estados depressivos. Ou talvez tu hoje estejas com depressão. Pode acontecer que tu me estás escutando, tenhas depressão. Mas eu te pergunto o seguinte: como lidas tu com os teus dias escuros? Como lidas tu com os seus dias escuros? Como David, que se sente tentado escapar para os braços do seu inimigo? Como estás a lidar com os teus dias escuros? Com uma garrafa de whisky? Com antidepressivos? Com 3 caixas de cigarros? Com as apostas, a loteria, o bingo? Com pornografia? Ou sempre estar no salão do cabeleireiro porque tens tão triste que para te alegrar a tua vida tens que ir a cada momento ao cabeleireiro, ou fazer compras compulsivas, ou vais aos braços de uma amante, ou com 18 horas de trabalho contínuas, que não queres parar, porque não queres chegar a casa, porque outra vez começas a sentir aquele pesadelo na tua vida. E há muitas formas de escapar da nossa dor, sim, mas não são sempre as melhores. Há muitas opções para escapar da dor, mas todas essas são momentâneas. Isso me lembra que li uma notícia no ano 2010, li uma notícia que na Turquia, um carneiro turco jogou-se por um precipício, que era o líder daquela manada. Aquele carneiro lançou-se para o precipício e os 50 carneiros atrás também foram para trás do outro, do líder, e foram todos atrás e se jogaram para o precipício. Só 50 mais que caíram, só sobreviveram 5. 45 morreram na caída e 5 sobreviveram porque caíram sobre os corpos dos outros carneiros que haviam morrido. E o que quer dizer isto? As pessoas que seguem padrões errados deste mundo e só jogar-nos por um precipício. Seguem erradamente o caminho dos outros que se cansaram e estão esgotados. Sim? E quando isto ocorre, o que passa? O que acontece? Sentirás que as garras que te afundam, que as ondas da culpa te derrubam, produz uma profunda solidão e é como cair num buraco onde não tocas fundo. Olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Ou seja, são essas pessoas que por fora, mas por dentro têm um inferno nas suas vidas. Uma tristeza, uma solidão. É por isso, meus queridos, que temos que pedir ajuda para sair da depressão. As saídas momentâneas não ajudam. Não te tiram ao longo prazo os problemas nem a dor. Não. Essas saídas momentâneas não nos ajudam. O inimigo nunca conseguirá colocar energia nas nossas vidas tristes e nunca nos vai dar aquela saída. Assim que, meus amigos, nunca tomes decisões só desespero ou angústia. Nunca tomes esse tipo de decisão. Nem procures escapar nas saídas passageiras que oferece o mundo. Essas não são a cura para nossas doenças, sobre a nossa depressão. E voltando à história de David. Esta aliança
que ele fez com os seus inimigos, os filisteus, trouxe-lhe como consequência uma série de mais problemas, ok? E levou a uma cascata de eventos onde se comprometia a sua lealdade na sua palavra com o mesmo inimigo, com o seu povo Israel e com Deus. Sim, é uma cascada de consequências. E como o inimigo é sempre o inimigo, aí começou os filisteus a desconfiar do Davi. Olha, Davi está morando conosco. E então Davi, em qualquer momento, ele tem homens que são fortes. Em qualquer momento pode acontecer uma traição, pode acontecer alguma coisa, pode ser uma geneira que ele pode estar programando para aí. Então eles começaram a falar com o rei filisteu. Olha, estamos preocupados porque não queremos que Davi esteja conosco. Então os filisteus tinham que livrar uma batalha contra o povo de Israel. E nisto o rei queria que Davi seguisse ao rei da filisteu para batalhar contra o próprio povo de Davi. Imagine-se esta situação. Mas os filisteus, os generais, disseram, não, que o Davi volte à sua casa. Não queremos que ele esteja conosco. Pronto, aí o rei Aquis diz ao Davi que para não acompanhar, ele acreditava na vida de Davi, que durante esses meses que morou com eles, ele nunca fez nada errado contra os filisteus, mas disse a ela, regressa à tua casa com teus homens, naquela cidade filisteia que nós demos para que tu comeces a viver. E então Davi apanha os seus homens e diz, vamos voltar a casa. Mas havia outros inimigos que eram os amalequitas. Assim que o Davi está aqui nesta cidade com o rei Aquis e os outros inimigos, chamados amalequitas, entraram na cidade onde estavam todas as famílias de Davi e os seus homens. E olha o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel 33. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. Uau! E diz o versículo 6. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos que falavam até matá-lo a pedradas. Davi levou seus homens para lutar contra o rei filisteu e lutar contra o seu próprio povo Israel, ou seja, contra o rei Saul. Mas o rei filisteu disse que não, que ele voltasse novamente à sua terra, a terra dos filisteus, onde ele estava a morar. E quando chega aí, os outros inimigos amalequitas levaram em cativério as famílias, e queimaram tudo, e levaram os animais, e tudo isso, e depois os homens de Davi ficaram tão abatidos, tão tristes, que queriam matar a Davi. E uma dor profunda que aconteceu no coração daqueles homens, todos queriam matá-lo. E aqui Davi, naquele momento de profundo desespero, no mesmo texto bíblico, 1 Samuel 36, Davi nos dá o melhor conselho. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Uau! O povo que me mataram, que farias tu? Com uma situação assim. Olha, queimaram minha cidade, levaram as minhas famílias, todos os meus colegas. Isto é uma desgraça, todos me querem matar agora. E Davi, que tinha experiência em fugir, diz aqui agora, mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Davi acorda. Davi tocou fundo no seu desespero, busca a Deus, a seus sábios conselheiros, e Davi decide falar com Deus sobre o seu problema e pedir a Deus a saída oportuna. Se que notemos que Davi teve a capacidade emocional para não se desequilibrar. Ele disse, pode entrar na depressão, posso continuar e empeorar na minha depressão. Não. Ele diz, não. Tenho que sair deste buraco. Tenho que sair daqui. Tenho que levantar. Tenho que fazer algo. Tenho que acionar. E o que primeiro que fez foi buscar a Deus. Assim que fez duas coisas importantes. Recebeu ânimo, veio de parte de Deus e depositou a sua confiança em Deus.
Diz 1 Samuel 37. Então disse o sacerdote Abiatar, filho de Amileque: traz-me aqui o efode. E perguntou o Senhor: vou no encalço deles? Apanhámo-los? O Senhor respondeu-lhe: vai, persigue-os e recuperarás tudo o que vos levaram. Isto é muito importante. O éfode. O que é o éfode? O éfode é uma espécie de colete que usava o sumo sacerdote, o sacerdote hebreu, que era encarregado de se aproximar a Deus nas cerimônias religiosas judias. E aqui Davi diz àquele sacerdote: passe-me o éfode. Passe-me o éfode. O que representa consultar a Deus por tudo o que nos aconteça, sem importar o complexo que seja a situação. O éfode significa intimidade com Deus. O éfode significa Deus edificando minha vida e Ele me dará a saída qualquer seja a situação, qualquer seja complexa a situação que pareça que eu estou vivendo neste momento. E com esta palavra que Deus dá a David, de dizer-lhe: vas a ganhar aquela batalha, vas a recuperar tudo o que te roubaram. Por quê? Porque com Deus sempre há esperança. Quando nós vamos estar perto de Deus, sempre teremos esperança. Como nos disse Jesus em Mateus 11:28, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, e os vos aliviarei. Isso é a promessa de Deus. Com Deus ganhamos, nunca perdemos. Com Deus somos mais. E esta parte da história de Davi, esta parte dessa história de Davi é incrível. Termina assim, 1 Samuel 30:18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado e resgatou também as suas 2 mulheres. Recuperou todas as pessoas, desde as pequenas, as grandes, os filhos e as filhas dos seus homens, e todos os despojos que os amalequitas tinham roubado. Uau! Aqui recuperaram tudo o que tinham tirado os inimigos. Recuperaram tudo, ainda mais coisas. Por outro lado, Saul, o rei Saul, quem perseguia o Davi, morreu naquela batalha com os filisteus. Se suicidou Saul, porque também Saul, como tinha outro tipo de depressão, ele suicidou-se. E Davi ascende o trono prometido para ser o rei do povo de Israel. Assim que Davi vence a depressão, buscando novamente a direção de Deus que havia deixado pelo cansaço, pelo esgotamento, pela aquela perca das forças, e começou a suplicar a Deus, e Deus começou a suprir as suas necessidades e aplicou a palavra de buscar a Deus nos tempos terríveis, tempos de desesperança, tempos de abatimento. Aí Davi cobrou novas forças. Ele escreveu Salmos 25, onde expressa, só vou dizer alguns versículos. Salmos 25:4 diz: ensina-me a andar nos teus caminhos, Senhor. Dá-me a conhecer a direção exata dos teus caminhos. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois és o Deus da minha salvação. Só tu és a minha esperança, Senhor. Uau, que tremenda promessa. Não podemos, queridos amigos, não podemos nos curar negando ou ocultando a nossa dor. Não. Me lembro como uma das minhas filhas, quando eram mais novas, mais pequenas, uma das minhas filhas se cravou uma farpa aqui no seu dedo, uma farpinha pequena. Ela começou a chorar: pai, dói, pai. Então eu tomei uma agulha, álcool e uns pensos. E quando disse, meteram a agulha para tirar aquela farpinha. E depois de estar a acordar: não, pai, não quero, não, só põe o penso. Só põe no penso, porque o penso não dói. Eu sei que a agulha vai me doer e o álcool também. E isso é muito engraçado, porque isto muitas vezes nós vimos a Cristo com o nosso pecado, com muita dor, mas queremos cobri-lo. Não queremos sair dessa dor. Não queremos a cura. Queremos continuar com a nossa dor. Eu acredito em Deus, mas eu gosto tanto da minha tristeza. Sim, eu acredito em Deus, mas eu gosto de estar afundado na minha vida. Mas como pode Deus curar o que nós negamos? Como pode Deus tocar o que nós escondemos? Como Deus pode nos transformar se não queremos ser transformados? Se nós negamos o diagnóstico, vamos evitar o tratamento.
vamos evitar o tratamento e a cura não vai vir às nossas vidas. Portanto, meus queridos amigos, ante qualquer angústia, tristeza, dor, temor, desesperança, procura ajuda. Procura a Deus primeiramente na tua vida. Senhor, preciso que entre no meu coração. Porque já estás cansado de tomar tantos comprimidos e vai um comprimido e vai outro e outro e outro para adormecer aquela dor. Isso não é nossa saída. Isso pode aliviar por um momento, por um instante, por umas noites, mas a dor sempre vai regressar. A nossa cura está em Jesus, nossa cura está em Deus. Eu acredito nisto, porquê? Porque eu fui uma pessoa que sofreu depressão. Eu também tive muitos problemas terríveis de depressão na minha adolescência e depois de adulto. Eu também tive pensamentos de suicídio. Eu tive tantos pensamentos porque eu via que a vida não valia a pena seguir vivendo, porque eu tinha muita dor no meu coração. Mas essa não é a nossa saída. A nossa saída foi quando eu encontrei a Deus, deixei que o meu coração aberto para Deus, Deus entrou na minha vida e fiz uma mudança incrível. E esta é a nossa oportunidade. Entrega o teu coração a Deus. Amigos, esta é a solução. Procurar ajuda em Deus. Depois procurar ajuda, pessoas profissionais, pessoas mas que tenham temor de Deus também. E que nós comecemos também a nos juntar a estudar a palavra de Deus, a procurar uma família igreja para me reunir, uma igreja onde se prega a palavra de Deus de verdade, onde esteja o amor cristão, onde esteja também aquela doutrina sana que nós temos que acreditar, onde nós temos a presença do Espírito Santo, onde se fala que o Espírito Santo pode transformar nossas vidas. Aí onde tu tens que abrir teu coração e estar. Assim que, meus queridos, abre teu coração a Deus. Ela é a melhor cura para nossas depressão, para nossas profundas tristezas, para a nossa dor. E eu convido-te aí onde estás, possas fechar teus olhos, podes repetir comigo esta oração. Senhor Jesus, ajuda-me. Neste momento, preciso de tua ajuda. Neste momento, preciso que entres no meu coração, Senhor, e que possas tomar tua mão através do Espírito Santo e curar estas feridas, esta dor, esta depressão que tenho na minha vida. Cura, Senhor. Eu quero ser uma nova pessoa, quero ter novas forças. Assim como Davi recobrou novas forças, Senhor, também quero ter novas forças, mas em Ti, Senhor, para sair à frente, adiante desta situação de afundamento. Obrigado, Senhor. Te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro dos melhores amigos e que a partir deste momento o Espírito Santo entre em mim e comece a fazer essa grande transformação. Peço-te tudo isto em nome de Jesus, Senhor nosso. Amém. Amém. Amém, queridos amigos. Grande abraço, beijinhos. E lembre-se de se inscrever no nosso canal de YouTube. Nossa oração todos os dias por cada um de vós. Sim, que os amo muito, os levo no meu coração, em nossas orações. Também em nossa igreja, que estamos todos os domingos no Hotel Divine, Centro Comercial Lavi, aqui no Funchal, na Ilha da Madeira. Beijinhos, abraços e que Deus te abençoe. Vamos a vencer a nossa depressão em nome de Jesus. Benção, boa semana.